Boa tarde, gente. Meu nome é Evelyn Castro, sou monitora de fisiologia de vocês. E como ficou combinado, hoje a gente vai dar início ao estudo do sistema cardiovascular. E o primeiro assunto que vamos estudar é o ciclo cardíaco. E para começar a falar desse ciclo cardíaco, a gente vai começar a estudar o coração e entender mais sobre esse órgão. Então vamos lá. O coração, ele é um órgão muscular oco e que vai funcionar como uma bomba contrátil propulsora. Ou seja, ele é oco por dentro e vai contrair, propelindo um líquido chamado sangue. E a base de curiosidade, ele pesa menos de meio quilo e bate cerca de 100 vezes ao dia. Em relação à localização desse coração, ele ocupa o mediastino médio, onde vai repousar sobre o diafragma, vai se situar posterior ao esternro, que é aquele ossinho que fica aqui entre as costelas, e tem aos seus lados os pulmões, direito e esquerdo. E o ápice dele está voltado para o lado esquerdo. É por isso que as pessoas têm o costume de falar que o coração se localiza do lado esquerdo do peito. Porém, ele está no mediastino médio e somente o seu ápice encontra voltado para o lado esquerdo. Em relação à anatomia cardíaca, ela é dividida em camadas teciduais das paredes, onde temos o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. O pericárdio é esse tecido mais externo que vai envolver o coração. O miocárdio é o músculo propriamente dito, que é um músculo estriado cardíaco, está situado em toda essa parte aqui. Sendo que ele vai ter um maior diâmetro aqui nos ventrículos, que é onde vai haver uma maior contração para expelir o sangue. E temos o endocárdio, que é a camada mais interna que vai estar em contato com o sangue. Temos nessa estrutura anatômica cardíaca as cordas tendinhas, que são responsáveis pela abertura e pelo fechamento das válvulas atrioventriculares e que são suportadas o que chamamos de músculo papilar, certo? E em relação à organização geral do coração, ele é dividido em átrios, direito e esquerdo, e em ventrículos, direito e esquerdo. Nas válvulas atrioventriculares, que podemos chamar de bicúspide ou mitral e tricúspide, e válvulas pulmonares, aórticas e os vasos sanguíneos, veias e artérias. Aqui a gente tem a anatomia cardíaca mais detalhada, onde o sangue chega no lado direito do coração através da veia cava superior e a veia cava inferior. Essas veias cavas superior e inferior levam o sangue para o átrio direito. E esse sangue passa pela válvula tricúspide e chega no ventrículo direito. O sangue sai pelo ventrículo direito, passando pela válvula pulmonar e saindo pela artéria pulmonar, certo? Então, do lado direito, o sangue chega pela veia cava e sai pela artéria pulmonar. Esse sangue retorna para o coração, para o lado esquerdo, através das veias pulmonares. Esse sangue passando pelas veias pulmonares, ele chega no átrio esquerdo, passa pela válvula mitral ou bicúspide e chega no ventrículo esquerdo. Para esse sangue sair novamente do coração, ele tem que passar pela válvula da aorta para ser expelido através da aorta e seguir caminho pelo tronco braquiocefálico, pela artéria carótida comum ou pela artéria subclave. Nós temos dois tipos de circulação sanguínea:
a chamada pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação, o sangue sai do coração, vai para os pulmões e volta para o coração. A grande circulação, o sangue sai do coração, vai para todos os órgãos e volta para o coração. A pequena circulação, o sangue venoso, ou seja, sangue pobre em oxigênio, está lá no átrio direito, passa para o ventrículo direito e sai através da artéria pulmonar. Quando esse sangue venoso sai pela artéria pulmonar, ela vai para os pulmões. Nos pulmões ocorre o que a gente chama de hematose, que é uma troca gasosa. E esse sangue fica rico em oxigênio e se chama sangue arterial. Volta para o coração, para o lado esquerdo, através das veias pulmonares. A grande circulação acontece o quê? O sangue rico em O2 vai sair pelo lado esquerdo, pela artéria aorta, e vai oxigenar todos os órgãos, porque ele é um sangue rico em oxigênio. Quando ele acaba de oxigenar todos os órgãos, ele se torna um sangue venoso, pobre em oxigênio, e volta para o coração através das veias cavas para o lado direito do coração. E com o bizu, a gente tem o quê? Que o que traz sangue para o coração são as veias, cavas e pulmonares. E o que leva sangue do coração para os órgãos são as artérias, aorta e pulmonar. As veias carregam sangue não oxigenado, ou seja, sangue venoso, com exceção das veias pulmonares. E as veias carregam sangue oxigenado, ou seja, sangue arterial, com exceção das artérias pulmonares que carregam sangue venoso. Vamos começar agora a falar da fisiologia da contração, sabendo que este é um músculo estriado cardíaco e que ele apresenta um controle autônomo involuntário de se contrair. Em relação a essa fisiologia da contração, ele possui potencial de ação através de fibras excitatórias e condutoras que vão fazer o controle dos batimentos rítmicos desse coração. Vai possuir as fibras musculares em malhas e os discos intercalares, que vão separar as células do miocárdio e vão fazer a formação dos gaps ou junções comunicantes, que vai favorecer uma propagação mais rápida do impulso. Ou seja, os íons vão se mover com mais facilidade pelo líquido intracelular. E esses discos intercalares só estão presentes no coração, ou seja, só estão presentes no músculo estriado cardíaco. Agora falando sobre o potencial de ação. O potencial de ação é o que chamamos da movimentação de íons entre o meio interno e externo da membrana, por meio dos canais iônicos, tá? No músculo esquelético, a gente tem os canais rápidos de sódio e os canais de potássio. Quando a membrana está em repouso, a gente tem uma maior concentração de sódio fora da célula e uma maior concentração de potássio dentro da célula. Quando há uma excitação, os canais de sódio vão se abrir e o sódio vai entrar na célula, fazendo o que chamamos de despolarização e deixando essa membrana positiva. Depois de um tempo, esse canal de sódio vai fechar e o canal de potássio vai abrir. E o potássio, que está mais concentrado dentro da célula, vai sair, fazendo o que chamamos de repolarização e deixando essa membrana mais negativa do lado de fora agora. Certo? Enquanto o músculo cardíaco, ele apresenta 3 tipos de canais iônicos. Os canais rápidos de sódio, o canal de potássio e os canais lentos de cálcio, que é novidade aqui. E esses canais lentos de cálcio
faz com que aconteça o que chamamos de platô, que é um período de prolongamento de despolarização. Então, a minha célula excitata, os canais de sódio vão se abrir, o sódio vai entrar na minha membrana e vai ocasionar uma despolarização. Depois que eu tenho essa despolarização e a entrada de sódio, esse meu canal de sódio vai fechar e o que vai abrir agora é o canal de cálcio lento. E esse cálcio vai entrar lentamente, fazendo com que aconteça o platô. E esse platô acontece para impedir que haja uma repolarização imediata. E além disso, ele vai diminuir a permeabilidade do potássio, ou seja, vai diminuir a saída de potássio durante esse período. Quando o canal de cálcio se fecha, vai abrir o canal de potássio. E é agora que esse potássio vai sair e vai fazer a repolarização. Aqui a gente tem o gráfico de potencial de membrana desse músculo cardíaco, onde a gente tem a fase de despolarização, a fase de platô e a fase de repolarização e o repouso. Então, despolarização, platô, repolarização e repouso. Aqui na despolarização, a gente tem a abertura dos canais rápidos de sódio, ou seja, tem uma entrada de sódio na membrana. Quando a gente chega aqui, na repolarização inicial, eu tenho um fechamento dos canais rápidos de sódio e a abertura dos canais de cálcio lento no 2, que vai fazer o platô, e o cálcio vai entrar lentamente na membrana. Na fase 3, chamada de repolarização final, eu tenho o fechamento dos canais de cálcio lento e a abertura dos canais de potássio, fazendo com que o potássio saia da minha membrana. E eu chegue na fase de repouso. Agora vamos falar sobre o ciclo cardíaco propriamente dito. O ciclo cardíaco é um conjunto de eventos cardíacos que vai ocorrer entre o início do batimento e o início do próximo. Ou seja, é o que vai acontecer entre uma sístole e uma diástole, entre uma contração e um relaxamento. O ciclo cardíaco ele é iniciado no nódulo sinusal, que está presente no átrio direito. Ele vai ser dividido em sístole, que é a contração, e na diástole, que é o relaxamento. A sístole mais a diástole, ou seja, a contração mais o relaxamento do músculo, eu tenho o que chamamos de tempo do ciclo cardíaco. Ou seja, eu tenho a minha frequência cardíaca. E quando essa frequência cardíaca aumenta, o tempo de duração do ciclo cardíaco diminui. Pois é inversamente proporcional a frequência e o tempo do ciclo cardíaco. Se eu tenho um aumento dessa frequência, a gente chama de taquicardia. Então, vou ter uma diminuição do tempo do meu ciclo cardíaco. Se eu tenho uma diminuição da minha frequência, eu tenho uma bradicardia e eu vou ter o aumento do tempo do meu ciclo. Ou seja, são valores inversamente proporcionais. Aqui a gente tem a fase de sístole, que acontece a contração isovolumétrica, a ejeção ventricular rápida e a ejeção ventricular lenta. E a fase de diástole, que acontece o relaxamento isovolumétrico, o enchimento ventricular rápido, o enchimento ventricular lento e a sístole atrial. Aqui a gente pode observar o período de relaxamento, diástole, a sístole atrial, ou seja, a contração atrial, que vai fazer com que o sangue nos átrios sejam expulsos para o ventrículo, e a sístole ventricular, ou seja, a contração dos ventrículos, vai fazer com que esse sangue presente nos ventrículos saia do coração. Aqui a gente tem o diagrama de Wiggers,
que é um diagrama que mostra os eventos do ciclo cardíaco que ocorrem no ventrículo esquerdo, certo? A gente tem essa linha vermelha e essa linha azul, que é o que a gente mais vai se ater, tá bom? Aqui a gente tem a contração isovolumétrica, que é o primeiro momento da sístole, e acontece nesse espaço de tempo aqui. A gente pode observar que nesse espaço de tempo aqui, há o aumento da minha pressão, representado pelo vermelho. E eu não tenho nenhuma mudança de volume, certo? Representado aqui pela linha azul. Então, na minha contração isovolumétrica, eu não tenho mudança de volume sanguíneo, mas eu tenho um aumento da minha pressão. Quando essa pressão aumenta, ela vai para a fase de ejeção rápida. E essa pressão aumentada vai fazer com que a minha válvula aórtica se abra e o sangue saia para o ventrículo. E essa ejeção rápida, dá para ver que tem um aumento da minha pressão e a queda da minha pressão. E eu tenho a diminuição do meu volume de sangue, ou seja, eu tenho a saída do volume de sangue, tá? Eu fiz um quadrinho, né, um diagrama melhor para vocês entenderem esse ciclo cardíaco em relação ao diagrama de Willis, tá bom? Mas vocês têm que ver cada detalhe, vocês têm que ver o que é que cada fase aqui vai representar e ver como esse gráfico está se comportando. Em relação à pressão arterial, por exemplo, a pressão da aorta, por exemplo, ela vai estar sempre aumentada na fase de ejeção, ou seja, vai estar aumentada na fase de saída do sangue, tá? E enquanto a pressão arterial não vai ter basicamente nenhuma mudança nesse período de ejeção. Aqui está o gráficozinho que eu falei para vocês, que eu fiz para ter um entendimento melhor, onde a gente começa aqui pela contração ventricular isovolumétrica, onde a gente vai ter os fechamentos das válvulas atrioventriculares do coração, ou seja, da bicúspide e da tricúspide, e esse fechamento dessas válvulas vai indicar a primeira bulha. Essa primeira bulha é o barulho que acontece, é o primeiro barulho que a gente escuta quando a gente está avaliando a pressão arterial do paciente. E além desse fechamento das válvulas atrioventriculares, nessa contração isovolumétrica, a gente tem uma pressão ventricular maior do que a pressão arterial e eu não tenho mudanças no volume sanguíneo ventricular. Da contração ventricular isovolumétrica, eu passo para ejeção ventricular rápida, onde eu tenho um maior aumento da pressão ventricular, que faz com que aconteça a abertura das válvulas aórtica e pulmonar, e o sangue é lançado do ventrículo para as artérias aórtica e pulmonar. Esse lançamento do sangue para fora do coração vai fazer com que esse volume sanguíneo ventricular diminua e comece o enchimento dos átrios. Aí eu começo a ter uma ejeção ventricular lenta, que é quando começa a minha repolarização ventricular, ou seja, começa o meu relaxamento, e a pressão ventricular diminui à medida que o sangue passa para as artérias. Ou seja, eu não preciso mais de uma pressão grande que faz com que esse grande volume de sangue saia, entendeu? Então, se eu já estou acabando a minha saída de sangue, a minha pressão ventricular vai diminuir. Eu chego, então, na fase de relaxamento ventricular isovolumétrico, onde eu vou ter o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, representado pela minha segunda bulha, segundo batimento que eu vou escutar.
E a pressão nas artérias vão aumentar para que o sangue seja empurrado de volta para o ventrículo. E eu passo para o enchimento ventricular rápido, onde a pressão ventricular vai ficar menor do que a pressão arterial, diferente do que acontece na contração ventricular isovolumétrica. E eu vai ter a abertura das válvulas atrioventriculares para passar sangue do átrio para o ventrículo. E eu chego no meu enchimento ventricular lento, que é chamado de diástole e é a fase mais longa do meu ciclo. E o término dele vai marcar o fim da minha diástole, tá? E eu chego na sístole atrial, na contração do meu átrio, certo? E era isso, gente. Obrigada. Aqui tá meu e-mail e meu número, tá meu número de WhatsApp, tá? Vocês podem falar comigo, tá bom? Eu estou esperando as dicas de vocês e a gente vai conversar, certo? Resolvam as questões do questionário, coloquem o nome de vocês para a gente validar a presença de vocês, tá? Beijo, obrigada de novo.